filme, eu estava lendo hoje que ele, na época, né, em 93, quando ele foi lançado, a crítica considerou ele assim, um filme mediano. E hoje em dia ele é tido como um grande filme daquela época. É engraçado isso, né? Como a crítica é tão imperativa num determinado momento, e aí passa o tempo, a gente olha para trás e diz assim, não, gente, mas esse filme é incrível, a história que ele conta, o resgate que ele faz de tantas questões, né? Mas, Luciana, eu acho que também tem a ver com o distanciamento. Porque, É às vezes, quando a gente está vivendo o momento, a gente não consegue enxergar. verdade. E, por exemplo, às vezes a gente está vivendo a adolescência e a gente só percebe as burradas, ou tipo, nossa, olha o que eu fiz naquela época, mas, enfim. Mas é um pouco disso também na época, né? Exato. E mais para frente a gente vai fazer uma sinopse aqui para o Vitor que não assistiu e para outros que eventualmente chegarem aqui e não tenham assistido. A gente vai fazer uma sinopse para que vocês não fiquem viajando na live. Não tem problema nenhum se você não assistiu o filme, você vai conseguir acompanhar a linha de raciocínio e tomara que tenha aí mais curiosidade ainda para assistir o filme, não é? Sim, sem dúvida. E o filme está disponível em várias plataformas. Eu revi o filme ontem e me emocionei, porque também cada vez que a gente assiste ao filme, é igual também quando a gente lê um livro novamente, a gente pega outras questões, a gente tem um outro sentimento sobre o que a gente está assistindo ou lendo. E esse filme realmente é maravilhoso. Me emocionei, fiquei emocionada de ter assistido ontem esse filme novamente. Eu Que também, bom que a gente viu? está fazendo essa live hoje. Então, vamos contextualizar aqui por que a gente decidiu falar sobre esse filme, né? Nós duas, como eu já falei, somos jornalistas e amigas, a gente tem esse clube do livro, então os livros, né, são sempre um assunto em comum e a gente sempre gosta de compartilhar leituras e experiências e impressões a respeito dos livros. E nós duas, particularmente, estamos nesse momento paradíssimas num livro, porque a gente gosta muito de discussão filosófica, para além de tudo, né, Dri? Para esse livro É. aqui, ó, O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell. Esse livro maravilhoso, ele é o motivo da gente estar fazendo essa live. O Joseph Campbell trouxe nesse estudo, e claro, isso foi decorrência de vários outros estudos que ele já fazia, ele tem um outro livro maravilhoso chamado O Poder do Mito, e tem, enfim, muitas obras relacionadas à simbologia, né, da humanidade. Nesse livro ele traz o conceito do monomito. Você quer explicar para a gente o que é o monomito, Dri? Acho que eu posso explicar. E é interessante também a gente falar que o Joseph Campbell é um autor norte-americano e que, se não me engano, ele, olha aí a carinha dele, é contemporâneo, né? Assim, porque ele faleceu em 1985. A gente Isso. pode falar que é contemporâneo. Nossa, assim, né? Porque a gente já está em 2020. Quando a gente fala de 1985, é no século passado, na verdade, né? No século XX. É, E, e ele estudou a vida inteira os mitos, passou a vida se dedicando a estudar os mitos de todas as culturas no mundo inteiro. E, a partir desses estudos, ele viu uma linha em comum entre todos esses mitos. E ele estabeleceu o que ele chamou de monomito. Ele viu exato. que, entre todas essas histórias, isso incluindo folclore, incluindo também todas as religiões, ele viu que todos tinham a mesma linha. E aí ele deu o nome de monomito. Antes da gente continuar falando sobre o livro Heróis de Mil Faces, eu queria agradecer que vocês estão aqui e convidar vocês para participar do nosso Clube do Livro, porque o que eu acho bacana do Clube do Livro é que eu acho uma oportunidade maravilhosa quando a gente está lendo um livro, poder compartilhar o livro que a gente lê, porque é tão gostoso, não é, Luciana? Que, assim, quando a gente está lendo, fala, pô, você leu aquela página, aquele capítulo? Porque aí a gente até apreende melhor. E às vezes a gente tem uma dúvida e quer conversar sobre o que a gente está lendo.
E fazer essa live aqui é também gostoso por causa disso, que a gente acaba aprendendo mais. Então, eu também já queria convidar vocês para fazer parte do nosso Clube do Livro. Se vocês quiserem também já começar a ler O Herói de Mil Faces, por favor, juntem-se a nós. Exatamente. E assim, complementando o que a Adri trouxe aí, muito bem, de forma muito bem resumida, né? A questão do mito, ela encerra também uma coisa muito curiosa que tem a ver com a nossa área, né? Que é a questão da narrativa. Tudo que a gente vive na vida é uma narrativa. Se eu for ao cinema com a Adriana, nós duas pegarmos o mesmo carro, formos lá, comprarmos o ticket juntas, sentarmos uma do lado da outra, assistirmos o filme, voltarmos para casa e cada uma fizer um resumo do que aconteceu, cada uma vai contar uma história diferente. Porque cada uma tem a sua visão, a sua impressão, a sua narrativa, a sua forma de contar a história. Entretanto, essas narrativas, elas têm um fio condutor que é esse fio do monomito que o Joseph Campbell conseguiu tão brilhantemente não só identificar, como ele mostrou um esquema, um passo a passo de como esse mito, esse monomito, ele pode ser encaixado em narrativas de sucesso. Mitos são narrativas de sucesso, contos de fadas são histórias de sucesso. E o cinema entendeu essa lógica, não é? E incorporou isso também para a sua forma de roteirizar filmes, e por isso que a gente está trazendo esse filme. Exatamente, o Feitiço do Tempo, e você, Luciana, falou sobre roteirizar filmes. É bom também a gente lembrar que uma pessoa que foi um grande amigo do Joseph Campbell foi simplesmente quem, gente? George Lucas. O George Lucas foi um grande amigo do Campbell e a partir... Porque ele gostou tanto das histórias, das descobertas e dos estudos do Campbell, que ele criou a saga Star Wars justamente baseada na história do herói, na jornada do herói. Gente, quando vocês começam a ler esse livro, O Herói de Mil Faces, vocês começam a identificar em todas as histórias de sucesso e bem-sucedidas, todas elas vão ter essa mesma linha. A gente identifica isso no Herói de na Guerra na Star Wars, na trajetória do Luke Skywalker, tem o chamado para a aventura. Não vamos detalhar isso aqui agora, mas todas têm essa mesma linha narrativa. E a gente escolheu o Feitiço do Tempo porque, lógico, também é um filme de sucesso e tem exatamente essa estrutura básica. E o que é mais curioso, né, Dri? A gente que já vem aí há algum tempo estudando esses livros antigos, esse conhecimento mais ancestral, a gente percebe que essa jornada do herói que o Campbell, não vou dizer que descobriu, mas ele revelou, né? Essa jornada, ela pode ótima palavra. Ela pode ser aplicada para a nossa vida também, para a gente fazer filosofia da nossa vida, quando a gente está empacado em alguma coisa e não sabe o que está acontecendo. Se a gente der um passo para trás para olhar aquele panorama de uma maneira geral, a gente consegue identificar uma jornada do herói ali e a gente consegue identificar também aonde que a gente está parado e o que a gente precisa fazer para sair daquela situação, que é o que aconteceu Exatamente. Com o Phil no Feitiço do Tempo. Exatamente. A gente também assiste a... Não sei se vocês conhecem, provavelmente sim, porque ela está fazendo um enorme sucesso na internet. Vou falar da professora Lúcia Helena Galvão, que a gente assiste já há vários anos, antes dela ser tão famosa. Vamos fazer um pouco aqui também de propaganda da gente, que a professora Lúcia Helena Galvão é uma filósofa da Nova Acrópole há muitos anos, acho que uns 20 anos, se não me engano, Luciana. Ela, por aí, ela publica vídeos no YouTube falando sobre os livros de filosofia, falando sobre filosofia. Ela tem, inclusive, gente, se vocês tiverem curiosidade de assistir,
uma sequência que ela fala do livro O Herói de Mil Faces. São 8 vídeos e que ela fala capítulo por capítulo. Ela tem uma palestra contando a história de cada capítulo. Vale a pena que ela fala de uma forma muito clara e é muito interessante assistir as palestras dela. Mas, e o que chama atenção é o que ela fala, que filosofia é a linguagem da vida. E quando a gente começa a estudar filosofia, o que acontece é que às vezes a gente tem um pouco de ideia errada sobre filosofia. Pensa assim, isso daí é chato. Ou então até ela mesma fala, a professora Lúcia, as palavras ao longo do tempo acabaram sendo, o significado das palavras acabou sendo modificado ao longo do tempo. Por exemplo, mito, hoje, acabou tendo outros significados. Significou também mentira, né? Lenda. E mito não é isso. Ao contrário, um mito é uma referência para um caminho. E por Exato. isso Uma que é tão lenda não é interessante estudar filosofia. necessariamente boa nem ruim, né? Ela depende muito do que ela traz e do contexto em que ela está inserida. A Luciana me passou hoje um trecho desse outro livro que ela está lendo, que também é do Campbell, que fala disso, né? Isso, O Poder do Mito. É muito interessante, é muito bacana. Agora, para a gente contextualizar aqui a nossa live, eu acho que a gente deveria trazer uma pequena sinopse, né, Dri, do Feitiço do Tempo, para quem já assistiu, relembrar, e para quem não assistiu, saber mais ou menos aonde que a gente está pisando aqui, para a gente começar, então, a falar sobre a jornada do herói em si. Uhum. Eu posso, Vamos lá. posso ler um resumo? Claro! Ótimo. Eu vou ler um resumo bem enxuto aqui, depois a gente vai falar passo a passo, né, do que aconteceu na história, quando a gente for trabalhar a ideia da jornada. Mas, assim, para vocês entenderem, o filme, os protagonistas são o Bill Murray e a Andie McDowell, né? Os dois trabalham num jornal na Pensilvânia, em Pittsburgh, e ele é um meteorologista e ela é uma produtora. E uma vez por ano, e isso eu pesquisei, isso é verdade, a história do Dia da Marmota, existe mesmo, nessa cidade, no interior da Pensilvânia, que é... Ah, meu Deus, agora eu vou falar errado o nome da cidade aqui. Eu duvido, que você fala super bem inglês. Não vou saber agora. Gente, hoje à tarde eu falei. Eu não anotei, eu ouvi. mas enfim. Não vou falar. Uma cidade no interior O que seja. da Pensilvânia. Da Pensilvânia. É um trava-língua para gente aqui no Brasil falar o nome dessa cidade. Tá. Eles têm lá, já desde 1887, dia 2 de fevereiro, Olha. eles comemoram o Dia da Marmota, que é um dia folclórico, onde sai uma marmota de uma casinha, e aí a marmota diz se o inverno vai continuar por mais um tempo ou não. E aí eles fazem toda uma festa e tal, para comemorar o Dia da Marmota. E aí essa equipe de jornalismo, ela vai até essa cidade para filmar o Dia da Marmota. O Phil, que é o personagem do Bill Murray, ele é muito arrogante, ele é muito egocêntrico, ele se acha... Ele está de saco cheio daquele jornal, porque acho que ele queria ter mais destaque, ele não tem. E todo ano mandam ele para esse Dia da Marmota, ele acha um saco, porque não tem novidade nenhuma. E a produtora é uma alma, assim, iluminada, uma pessoa super de boa, que está achando tudo lindo, tudo bom. Eles vão para a cidade com o câmera, e para ir fazer um bate-volta, né? Para ir fazer a reportagem e voltar para Pittsburgh no mesmo dia, porque ele não quer ficar lá mais nem um minuto nessa cidade. E aí acontece durante o dia do tempo virar, ter uma nevasca, eles ficarem presos na cidade, e aí ele é obrigado a dormir mais uma noite na cidade. Só que quando ele acorda, é o mesmo dia novamente, é o Dia da Marmota. E aí aquele dia passa a acontecer, a se repetir todos os dias. E aí, nessa brincadeira aí, acontecem 1001 coisas que a gente vai abordar falando sobre a jornada do herói, não é? Ele fica preso num dia.
Ele não sai, ele fica sempre nesse dia da marmota. Não sai desse dia. E por que a gente escolheu esse filme? Porque é o que a gente também estava falando na chamada. Já aconteceu isso com você também? Você já sentiu essa sensação da sua vida estar emperrada? Você acorda, vai trabalhar e parece que você não sai desse dia. É sempre igual, igual, igual. E esse personagem do Bill Murray, ele detestava o trabalho dele. Ele odiava, não gostava, ele se sentia mal. E ele era extremamente arrogante. Ele foi lá, e aí nessa cidade, todo mundo feliz por causa do Dia da Marmota. A Luciana está falando aí desde 1885, essa tradição. Todo mundo, a cidade para, uma cidadezinha do interior, e ele mal-humorado, carrancudo, porque ele detesta o que ele está fazendo, ele odeia. E ele vai lá pela quarta vez seguida e para fazer lá a proforma, aquele trabalho extremamente mal-humorado, raiva de tudo, de todo mundo, e quer ir embora o mais rápido possível da cidade. E aí o que acontece? Quando ele acorda, de novo, é o mesmo dia. E é curioso isso, né? Porque O Walter está falando o que aconteceu comigo depois da aposentadoria. Vamos mudar isso, Walter! Vamos mudar isso agora! Agora! é muito curioso porque os mitos, eles vêm com essa proposta de mostrar uma transformação que precisa acontecer para se entrar num novo estado de consciência, né? E o Campbell, nos passos dele, ele, na verdade, ele não chegou a estipular esses 12 passos que a gente tem aqui. Mas o livro descreve isso de uma certa forma, e com o sucesso que ele fez e com a evolução disso, foi criada essa linha em que a gente pode identificar muito claramente esses 12 passos da jornada do herói nas histórias todas e nas nossas próprias histórias, né? Eu posso ler aqui os 12 passos rapidamente, Dri, depois a gente vai falando devagarinho sobre eles? Vamos? Bora lá, então. Bom, então, o primeiro passo, que é o cerne de uma história, de uma história de herói, né? E depois eu queria que a Adri falasse um pouquinho sobre o herói em si, né? O que você precisa ter para ser um herói também. O primeiro passo seria o mundo comum, né? A consciência limitada de um problema. O herói, ele não sabe que ele vai ter que mudar alguma coisa. Depois, ele recebe um chamado para a aventura. E, num primeiro momento, ele recusa esse chamado. E depois ele tem um encontro com o mentor, ele precisa cruzar um limiar, né? Ele precisa passar por testes, ele vai receber aliados, amigos, inimigos nessa jornada. Ele vai ter uma aproximação da caverna profunda e depois ele vai ter provações e recompensas, né? Quando ele conseguir transpor a dificuldade dele. E aí ele tem a estrada de volta, que é a ressurreição e o retorno com o Elixir. Né? Mas não é todo mundo que pode ser um herói, não é, Dri? Não é todo mundo que pode ser um herói, não é todo mundo que está preparado para ser um herói. Porque, inclusive, por isso que é interessante a jornada do herói, porque a pessoa está naquele mundo comum. Como a gente viu no personagem do Feitiço do Tempo, ele estava lá no mundo comum dele. Ele era um jornalista ali apresentando a previsão do tempo. Aliás, ele fazia muito bem a previsão do tempo. Eu adorei ele fazendo a previsão do tempo. Pois é. E, gente, vamos dar spoilers aqui. Afinal de contas, também é um filme de 1993, e se a gente não der spoiler, a gente também não consegue falar sobre o filme. Exatamente. Se vocês não quiserem ouvir aqui os spoilers, não vai dar, né? Porque a gente tem que contar. Eu achei muito curiosa uma observação da professora Lúcia Helena, que ela diz que o que faz do herói o herói é o fato dele aceitar o chamado para a aventura. Que todo mundo é um herói em potencial, né? Depende de você aceitar o chamado ou não. O que te qualifica... Mas nem todo herói aceita, né? Tem a recusa do chamado. Sim, sim.
Mas aí que tá, né? Quando você ignora esse chamado, aí acontece muitas vezes o que aconteceu com ele de ficar preso no tempo, né? Você tenta não olhar para aquilo e aí a tua vida começa a ficar naquele looping de sempre acontecendo a mesma coisa porque você tá ignorando o chamado. E aí você vai morrer sem ser herói, porque você não aceitou o desafio. Então, gente, porque a grande questão da nossa vida é o seguinte: todos nós, pelo menos na minha opinião, fomos criados para sermos heróis da nossa vida. E todos nós temos alguma coisa para oferecer para a humanidade. A gente veio aqui para evoluir como ser humano. E quando a gente não faz o que a gente veio para fazer, a vida cobra isso da gente. Cobra. Então é por isso que vem o problema. Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas vocês já perceberam quando vem um problemão e aí você ultrapassa esse problema? É o que a gente fala aí do limiar e do portal, que também faz parte da jornada do herói, que o Campbell fala que sempre no portal tem um dragão. E quando o herói mata esse dragão, ele atravessa o portal. Isso acontece também na nossa vida. O problema só serve para a gente ultrapassar uma fase. E aí, quando a gente ultrapassa essa fase, tem sensação melhor no mundo, que é olhar para trás e falar, cara, valeu muito a pena. Saber que o problema não foi nada que me fez chegar aqui. Exatamente, ó, o Glauco está falando aqui exatamente isso. Se eu não atendesse o chamado, continuaria preso na Bahia. O que ele falou? Se eu não atendesse o chamado, continuaria preso na Bahia. Ai, querido, eu também, meu marido. Eu atendi o chamado dele, ele chegou aqui, a gente acabou casando e temos filhos, enfim. Desde o chamado, acontece isso. A vida é uma eterna repetição. E isso o Feitiço do Tempo mostra de uma forma muito clara. Ele não sai daquele dia enquanto ele não evolui como ser humano. E é a coisa mais maravilhosa, né, Luciana? Como a gente vai acompanhando a evolução do personagem do Bill Murray durante o filme. E no final você fala, nossa, olha no que o cara se transformou. É brilhante, né? É brilhante. E você sabe que eu sou chata e sou meio CDF. Obrigada pelos corações, gente. O Walter está falando aqui, sempre valeu muito a pena, mas depois de passar no portal, temos que escolher outros. A vida continua, Walter. Exatamente, é sempre evolução. E tem uma coisa muito curiosa, né? Que às vezes a coisa vai ficando mais difícil. E aí tem gente que desiste do desafio, desiste do dragão, porque está muito difícil vencer o dragão, mas não se dá conta de que quando está difícil é porque você está passando de fase. Né? Que a vida é isso, é esse videogame que você vai passando de fase, vai passando de cada fase, vai ficando mais difícil. Porque senão não tem evolução. E aquela história, Luciana, primeiro você começa na escola, tem o primário, que antigamente era primário, mas agora é ensino fundamental, 1, 2, depois você passa para segundo grau, agora é outra coisa, esqueci, gente, me ajudem, por favor. Mas depois você vai para a faculdade, e depois mestrado, doutorado, não é isso? É isso aí, sempre é um desafio maior, né? E aí, eu como sou muito chata, muito CDF, depois que eu reassisti o filme pela enésima vez ontem, eu fiz um esqueleto da jornada do filme. E aí, maravilha. E aí eu queria trazer aqui para a gente debater. Olha como é perfeito, como é incrível esse modelo, esse esqueleto do Campbell, e como ele traz uma clareza para a gente que depois, se a gente jogar na nossa vida, a gente se assusta. Que a jornada do herói também, para a gente entender com mais clareza, ela não é só a jornada única da nossa vida. A gente pode ter várias jornadas durante a nossa vida. E dependendo do momento da vida que a gente está vivendo, a gente faz um recorte e percebe que aquilo ali é uma pequena jornada. E que depois que você retornar com o Elixir, vai aparecer um outro chamado.
E aí você vai começar uma nova jornada. E bacana, Luciana, a gente frisar bem aqui que a gente já tem uma jornada traçada. O que a gente tem que fazer é seguir, porque às vezes é isso que falta para a gente, porque essa segurança. E é para isso que existem os mitos. Foi por isso que o Joseph Campbell estudou, para mostrar isso para a gente, que o mito não existe à toa. É um recado do céu, que acredita em Deus, porque está escrito na Bíblia. É assim que é para ser. A mesma coisa que está escrito na Bíblia está escrito, os gregos, na mitologia grega, está escrito nos contos de fadas, está escrito igual em todas as culturas. Então, é a gente seguir e falar, não, eu vou ultrapassar isso, porque eu vou chegar aonde eu quero, eu vou ter minha recompensa. Porque aí a gente, quando tem essa fé, essa certeza, a gente ultrapassa. Isso que faz a gente caminhar. Por isso que eu e a Luciana estamos aqui tão fascinadas por esse livro, por isso que a gente está querendo compartilhar esse conteúdo todo com vocês. Exatamente. E aí, olha que curioso isso. Como eu falei anteriormente, né, o primeiro passo da jornada seria o mundo comum. E aí, aqui no Feitiço do Tempo, a primeira cena do filme é essa, do Phil e da Rita lá no jornal, na Pensilvânia, ele apresentando o tempo, e aí ele vai a Punxsutawney, pronto, falei. A cidadezinha lá para cobrir o Dia da Marmota. Então é mais um dia comum na vida dele. E aí ele recebe o chamado para aventura. O que é o chamado para aventura? É o dia começar tudo de novo. Opa, peraí, tem alguma coisa que está acontecendo aqui que está me desafiando. E aí, o que ele faz? Ele recusa o chamado, ele começa a viver de uma forma assim, imprudente, ele faz pouco caso daquilo, ele não quer ir apresentar o jornal, porque ele sabe que no dia seguinte vai ter que apresentar de novo. Ele vai num restaurante, come tudo que tiver e passa o dia inteiro comendo, porque dane-se colesterol, porque amanhã vai ser o mesmo dia de novo. Então, ele passa por essa recusa do chamado, né? E aí, ele tem um encontro com um mentor. E o que eu achei mais curioso, refletindo, na minha visão, o encontro dele com o mentor é quando ele passa, né, todos os dias por várias pessoas que ele ignora e trata mal e tal. E um desses dias, depois que ele tem essa recusa do chamado, ele passa por um mendigo que ele via todo dia, aquele mendigo. E ele nunca dava bola, fazia pouco caso e tal. E um dia ele resolveu levar o mendigo para comer, dar atenção para o mendigo. E no final do dia o mendigo morria. Ele descobriu que o mendigo morria naquele dia. E aí ele começou a se sentir motivado a fazer aquele mendigo não morrer no final do dia. Você te pegou isso, Dri? Eu não sei como é que... Eu não tinha me atentado para isso antes de olhar esse filme com a questão da jornada do herói. Porque muitas vezes o encontro com o mentor não é que vai aparecer alguém de fora da tua vida para te trazer um caminho maravilhoso. Muitas vezes essa pessoa já está lá faz tempo. Esse mentor pode ser uma causa, esse mentor pode ser uma pessoa que você conhece, mas ele pode ser também um trabalho, ele pode ser uma perspectiva, ele não precisa ser uma figura encarnada necessariamente, né? E a partir do encontro com esse mentor, que ele se sentiu motivado para superar o desafio. Eu não tinha visto o mendigo como mentor, mas eu vi nessa história do mendigo também uma oportunidade para ele fortemente mudar o comportamento. Porque ele viu que o cara morria e ele falou, tem que fazer alguma coisa. Foi uma grande virada no comportamento dele também. Porque como a gente estava acompanhando o comportamento dele até então, ele era uma pessoa muito autocentrada, né? Ele era o centro do universo. O importante para ele era conquistar a Rita,
né? Que ele se apaixonou pela produtora e tal. Mas ele estava mais interessado em mostrar para ela o quanto ele era interessante do que, de fato, se aproximar dela e ter uma relação horizontal com ela. E aí, no decorrer da jornada, ele começa, digamos assim, a se humildar, a entender o local dele naquele tempo cíclico, o quanto ele era impotente com relação àquilo, e que a única coisa que ele poderia mudar era a forma dele pensar e a forma dele agir. Era só sobre isso que ele tinha controle. Porque o mendigo, ele tentava alimentar, agasalhar, fazer isso, levar no hospital, isso, aquilo, e o mendigo sempre morria no final do dia. Então, ali houve uma mudança de chave na cabeça dele, que eu acho que fez com que ele começasse a buscar outras formas de agir para poder superar aquele desafio, né? Que era sair daquele dia. Entendi. Ele começou uma grande mudança a partir ali do mendigo. Tipo, o que eu faço para ele não morrer? E aí ele chega à conclusão de que ele não pode fazer nada, porque a gente não pode fazer nada. A não ser por a gente, né? Tanto que ele fala ali para a enfermeira, mas aqui nesse dia ele não morre, mas não pode. Que a enfermeira fala, pessoas morrem. Ele, não, nesse dia não. Exato. É muito curioso, né? E aí, depois disso, ele tem o cruzamento do linear, né? Que é esse comprometimento com a mudança. E aí, a partir dessa visão que eu tive, eu considero que ele desiste de apenas pegar a produtora e se dedicar verdadeiramente a conquistá-la. Aí ele sai daquela coisa ele sai de dentro de si e começa a olhar as coisas com outros olhos, né? A fazer Sabe o que eu acho também, Luciana? Que apesar dele ser muito egocêntrico e muito autocentrado, ele, na verdade, tinha autoestima muito baixa. Porque ele ficava dando satisfação para todo mundo. Olha, eu estou aqui, mas eu fui chamado para outra emissora, tá? Ele ficava, eu sou importante, eu não vou ficar nesse hotel. Porque essas pessoas que estão muito esses ataques, assim, às vezes, têm autoestima muito baixa, tipo, eu vou conquistar, porque aí eu vou falar a coisa certa e eu vou conquistar. Eu acho que também foi um processo de descoberta. Como a gente falou aqui, todos nós somos heróis. Então, eu acho que ele começou a buscar o herói dentro dele. O que me faz feliz? O que eu posso contribuir para o mundo? Porque, tipo, ele não podia sair naquele dia. Então, o que eu posso fazer para o meu dia ficar melhor? Né? O pessoal da psicologia costuma dizer, inclusive, que o complexo de superioridade ele não existe, né? O complexo de superioridade ele está embutido no complexo de inferioridade. A pessoa se sente muito nada e aí ela precisa ficar provando para os outros, falando para os outros o tempo inteiro que ela é o máximo para poder afirmar para ela mesma. Não é isso? Você não acha isso? Exatamente isso. E porque aí ele passa a existir. Porque realmente ele vai se transformando num herói ao longo do filme. Porque ele passa a existir. Tipo, eu não vou sair daqui, gente. Ferrou. Ferrou Bahia, como dizem por aí. O que eu faço para ser feliz nesse lugar? Porque, gente, esse é o grande recado. O que a gente faz para ser feliz agora, no hoje, no nosso presente? Eu estou aqui. O que eu faço para ser feliz aqui? Né? Porque você fica pensando, o que eu faço? Ele ficava assim, porque quando eu for para a emissora tal, eu vou ser feliz. Porque quando eu sair dessa cidade, eu vou ser feliz. Porque quando eu conquistar essa mulher, eu vou ser feliz. Não. O que eu faço para ser feliz agora? Exato. E é muito curioso. Como eu sou feliz agora? E é muito curioso quando eu me botei para pensar sobre quais seriam os aliados dele, né? As armas poderosas e tal. E aí eu disse assim, gente, a arma que ele tem é o tempo. O tempo é o inimigo dele, porque tudo que ele faz se dissolve naquele dia, quando esse dia volta de novo do zero e ele tem que viver o mesmo dia. Mas, ao mesmo tempo, o fato desse dia ser cíclico
faz com que ele tenha a capacidade de observar o que está acontecendo de forma distanciada. A percepção que ele tem a respeito daquele dia é diferente de todas as outras pessoas. E aquilo que a gente sempre fala na área da comunicação, conhecimento é poder. Né? Quando você... E vocês que estão ouvindo a gente, é uma coisa maravilhosa você poder corrigir, entre aspas, porque a gente fala também na comunicação que a flecha atirada não pode voltar, a palavra falada também não volta. No caso dele ali, ele falava uma frase que não deu certo, aí no dia seguinte ele corrigia a frase. Então ele tinha tempo ao favor dele, como você está falando, né? Exatamente. E aí, quando ele abriu os olhos para entender que aquilo ali era o tesouro dele, aí ele começou a entender a quantidade de coisas que ele poderia fazer para mudar. Eu acho muito curioso, toda vez que eu vejo alguma coisa assim de inovação, algum projeto incrível, eu digo, gente, isso aqui, o problema que essa empresa resolveu criando essa solução, esse problema era do acesso de todos. Todos nós estávamos vivendo com esse problema. Ninguém nunca tinha olhado para esse problema dessa forma e visto essa solução. Então, o olhar atento para um determinado problema faz daquele problema uma riqueza. Incrível isso, né? Às vezes eu fico assim... perplexa até hoje, né? Que já tem um tempo que nós estamos aí com o Uber e com essa coisa de aplicativo compartilhado e tal. Mas quando essa live, por exemplo. Quando você pensa eu estou aqui no Rio, você está aí em São Paulo. O pessoal está onde vocês estão, gente? Conta pra gente. Se vocês puderem falar, estão onde? São Paulo? Conta pra gente em que cidade que vocês estão. Cada um num lugar, vai saber se estão em casa, no trabalho, sei lá. E estamos aqui, conversando sobre filosofia. Olha que legal. Mas é curioso isso, né? O Waze. Quando... Nossa, o Waze a gente não consegue mais andar sem. Quando surgiu o Waze, eu morava em Florianópolis. E Florianópolis tinha uma questão muito séria do tráfego, né? Porque é uma ilha, é muito restrita a questão do deslocamento lá. E existia essa questão de que o colapso do trânsito, né, que estava iminente e tal. E aí, daqui a pouco, surgiu um aplicativo que espalha o trânsito para tudo quanto é lugar e dá uma super desafogada. E aí vem o Waze e também o Uber, e também dá uma super desafogada porque as pessoas param de usar o seu carro particular e começam a... E aí você diz assim, gente, se não tivessem existido todas essas soluções, o que a gente iria fazer? Né? Então, de que forma que a gente, enquanto sociedade, estava olhando para esses problemas? Né? De uma forma limitada, de uma forma derrotista. Não tem que fazer isso aí, isso aí Deus livre, isso aí não tem como resolver. E você tocou num outro ponto também muito interessante, Luciana. A gente pode fazer alguma coisa até certo ponto. E não adianta a gente se preocupar com coisas que a gente não tem interferência. É o que a gente está falando aqui sobre se preocupar com... Não é se preocupar, é viver o presente. Porque soluções vão surgindo. Somos quantos bilhões no planeta? Então tem gente pensando em coisas... essa semana, ontem, acho que, sei lá, domingo, eu vi uma reportagem mostrando um novo exame para detectar Covid que vai custar R$30, o anterior custava 300. Então, tem gente pensando em saídas, em soluções o tempo inteiro. E aí, às vezes, a pessoa fica pensando, como é que vai ser? Vai ter um monte de carro, ninguém vai conseguir se locomover nas cidades. Gente, hoje ninguém nem se locomove, tá todo mundo trancado dentro de casa. Ou então tem Uber. Não é? Viver o momento presente. E cada um pensar no que pode fazer de melhor. É o que você está falando aí também. Observar o que você pode fazer ali na sua área. Você trazendo essa observação, você me lembrou de um livro
chamado A Cabala do Dinheiro, do Newton Bonder, em que ele conta uma história. Eu não vou saber reproduzir, mas a moral da história era essa, de que você matar um leão por dia, se preocupa com o leão que você tem hoje. Você não ficar se preocupando no leão de amanhã e no leão do depois de amanhã. Vai matando um leão por dia, que cada vez você vai resolvendo o problema de cada vez. É aquele negócio, quando você começa uma dieta, você fala assim, nossa, tem que perder 10 quilos, eu não vou perder nunca. Aí você não começa. Aí você fala, não, peraí, vou perder 1 quilo. Ah, 1 quilo não é tão ruim, não é tão difícil assim. Perder 1 quilo. Aí você perde. Você perde 500 gramas e vai indo, né? De Exatamente. repente, no final do ano, você perdeu seus 10 quilos. Exatamente. Mas vamos lá, vai contando aí das armas. E aí, A arma superpoderosa, então, era o tempo. o sexto passo da jornada seria testes, aliados e inimigos, experimentando a primeira mudança. Eu acho que o tempo se encaixa nesses 3 lugares. O tempo era o grande teste dele, o grande aliado e o grande inimigo. Sim. E aí depois tem a aproximação da caverna profunda, que é a preparação para uma grande mudança. E aí qual foi a aproximação para a caverna profunda? O que ele faz? Ele se dedica a aprender todos os dias. Aí ele Coisas que ele gostava. E aí a gente vê que ele tinha sonhos. E aí ele vai, porque ele continua consciente, né? Então, o que ele pode fazer que não, digamos assim, que não vá pelo ralo abaixo no final do dia? Ele pode aprender, adquirir conhecimento. Conhecimento, como ele está consciente de que o dia está se repetindo, o conhecimento não vai ser jogado fora, ele só vai ficar acumulado. Então, ao invés de ele passar, digamos que ele fosse passar o resto da vida dele nesse tempo circular, ele resolveu aproveitar esse tempo para aprender, porque todo dia ia ser o mesmo, mas ele nunca ia ser a mesma pessoa. Então, gente, aí você falou uma coisa super importante, né, Luciana? Quantas vezes a gente desperdiça a nossa vida sem fazer nada, sem adquirir conhecimento, só se lamentando, dormindo, deixando de fazer exercício, deixando de aprender uma língua que a gente quer, deixando de ir para academia, deixando de fazer um curso, deixando de fazer tantas coisas. Deixando de viver, né? Porque, sei lá o quê, porque, né? Porque a gente inventa sempre 1000 desculpas. Esse filme, gente, vocês estão vendo, é muito maravilhoso. São muitos dos recados. É exatamente isso. É ficar parado ali naquele dia, sem fazer o que a gente realmente gosta. Porque, não sei se ficou claro aqui, ele se lembrava do dia dele, mas ninguém se lembrava. Era só ele que lembrava do dia dele. Esse filme, inclusive, ele abriu caminho para muitos outros filmes que vieram aí na sequência com essa ideia do tempo linear, né? Do tempo circular. Eu não posso ver uma sinopse dizendo que é tempo circular, que eu já quero assistir o filme, porque eu já acho que vai ter alguma coisa interessante. Yeah. E é bem por aí, né? E aí a aprovação dele, que seria a tentativa de grande mudança, seria essa conquista, né? Da Rita, que ele tem que conquistar e conhecer genuinamente ela, né? E aí ele começa a organizar as coisas que vão acontecer para que aquilo se torne redondo, para que seja da maneira com que ele realmente quer, né? Porque a cada dia que passa, ele dá uma deslizada num lugar ou no outro que flagra que ele ainda não está pronto para ser o herói, né? Que o dragão dele não foi inteiramente morto. E aí ele fica nesse trabalho de lapidação de si mesmo, né? Eu acho que quando ele conquista ele, na verdade, é quando ele nem pensa mais em conquistar. Não é isso? E é curioso, porque esse final, né? Essa parte do retorno da jornada, que é quando ele tem a recompensa, que ela de fato se apaixona por ele, e a estrada de volta, a ressurreição e tal.
Esse caminho todo acontece muito rápido no desfecho do filme, né? Porque como a questão é do tempo linear, que na verdade era a grande recompensa dele, voltar ao tempo, seguir o rumo, né? Chegar ao dia 3 de fevereiro, que não chegava nunca. Ali ele rapidamente já entra na questão da estrada de volta, na ressurreição e no retorno com Elixir, porque ele anuncia até para ela, né, que quer morar naquela cidade e tal. Ele acaba criando um vínculo muito forte com todas essas experiências que ele teve ali, né? É isso que é o maravilhoso do filme, que ele, na parte externa, não muda absolutamente nada, minha gente. Ele continua com o mesmo emprego, ele continua na parte externa, sendo a mesma pessoa, igual, com a mesma roupa, no mesmo lugar, com as mesmas pessoas. Na parte externa, nada mudou, mas o interior dele mudou completamente. Ele chega naquela cidade, uma pessoa de mal com a vida, mal-humorada, que odeia o emprego, um lixo humano, e sai feliz, realizado, um herói que até morar na cidade que ele odiava. E aí, Luciana, eu quero ler uma frase que eu sei que você também adora, Bora lá. que eu amo essa frase, gente. Acho que vocês vão gostar muito também, que é uma frase do Jung, que eu também adoro, que ele fala: eu não sou o que me acontece, eu sou o que escolho me transformar. Essa frase diz tudo. A gente não é o que acontece, a gente escolhe o que a gente vai se transformar. Perfeito. As coisas acontecem na nossa vida e a gente escolhe. Tem um livro também chamado Ilusões, que eu li quando eu era adolescente. E não sei se você leu, não sei se vocês que estão assistindo a gente, se vocês leram esse livro, é o do autor também de Fernão Capelo Gaivota. Não sei se o pessoal dessa geração aqui, que leu Fernão Capelo Gaivota, Ilusões. E nesse livro Ilusões, ele fala que a vida é como se você fosse ao cinema. Você escolhe o filme, o gênero que você quer ver. Se você quiser assistir, você pode assistir drama, você pode assistir tragédia, você pode assistir comédia. Você escolhe. Que é também aquele filme que ganhou o Oscar, A Doce Vida, que ele estava no campo de concentração e ele ficava brincando com aquilo tudo. Esse filme, Feitiço do Tempo, é exatamente isso. O cara, a pessoa escolhe o que Perfeito. ela quer fazer da vida dela. É. Né? O mais curioso do fechamento da jornada é que, embora ele citou que queria morar lá, eles pegaram o caminho para voltar para a cidade deles, né? E aí tem uma aderência muito curiosa com a jornada e com as observações da Lucilena, que é a questão de que ele precisa voltar para espalhar o conhecimento e o aprendizado dele com as outras pessoas, né? Que o objetivo final da jornada é o altruísmo. O herói, ele não é pago para fazer nada, né? Ele faz porque ele quer, sem ganhar nada em troca, no seu próprio autodesenvolvimento, mas depois ele tem que compartilhar com as pessoas aquilo que ele aprendeu, aquele aprendizado. Tanto é que os mitos, eles são levados de geração em geração, e a gente está, olha a distância que a gente está da Grécia Antiga, da mitologia grega, e essas histórias ainda são vivas e são contadas e têm a força que tem até hoje, né? Exatamente. Uma das características do herói é exatamente isso. O altruísmo. Você fazer algo pela humanidade. E ele gostou, não, a gente depois vai alugar uma casa aqui, tudo bem. Mas sim, eles vão voltar. E sabe que eu ainda fiquei na dúvida, porque ele acorda e ele vê que é outro dia. Eu fiquei assim, então, ele se modificou. Porque eu fiquei assim, será que ele vai derrapar? Porque ele ficou meio eufórico e a menina estava lá junto com ele. E ele falou, não, fica aqui. Quando ele falou, fica aqui, isso dali já demonstrou uma grande mudança nele, porque ele era extremamente egoísta.
E no início do filme ele jamais teria olhado para a mulher e falado, fica aqui, eu acho. Então, porque assim, naquele momento de euforia, ele se preocupar com quem estava do lado dele, Luciana, aquilo ali foi tão significativo para mim, É, porque, sabe, um momento daquele, porque ele estava ali, sei lá quanto tempo que demorou aquilo, anos talvez, para ele ter aprendido tudo aquilo, não sei. E, assim, num momento de muita euforia, ele se preocupar ali com quem está do lado dele, ele não fica aqui, né, antes de levantar da cama. Achei é. isso muito bacana. E E aí eu simbólica. falei, não, ele mudou. E eu É. achei interessante também que ele falou assim, mas por que você ficou aqui? Aí ela falou assim, porque você falou para ficar aqui. Aí ele, nossa, nem o meu cachorro me obedece. Aí eu falei, não, ele mudou. Ele mudou. E simbolicamente é a morte do ego dele, né? Que a jornada também pede isso, né? Que morra o antigo eu para nascer o novo, para que você se torne essa nova pessoa, esse eu fortalecido. Então tá nesse lugar E a aí, é muito simbólico, felicidade, né? e a felicidade, quando nasce a nova criatura. Gente, é essa felicidade que eu falo para vocês, assim, que eu acho que vocês já sentiram isso também, quando vocês mudam de fase. É isso, quando a gente. A Lucilena também fala isso, daquela roupa que você não consegue mais usar. Então, uma roupa que pertenceu a uma outra fase sua, outra vida. Você fala, não consigo mais usar essa roupa que eu usava quando eu ia em outros lugares, eu tinha outra cabeça quando eu usava, agora eu não quero mais. Você está diferente. E a alegria que você sente quando você entra numa faculdade, quando você entra num trabalho que você sempre sonhou, né? Isso que a gente fala, né? Esses portais que a gente atravessa. É muito E, em legal, né? geral, quando a gente atravessa esse portal, vem depois que a gente venceu um problema. Vem quando a gente passou no exame, passou numa seleção, passou numa entrevista. O problema só faz sentido na nossa vida quando a gente consegue vencê-lo, porque senão a gente vai entrar na repetição. Né? Exatamente. E é curioso aí a gente ter atravessado toda essa jornada que ainda estamos atravessando, porque eu, particularmente, estou super apaixonada pela jornada do herói, quero levar isso para o resto da minha vida, mas a quantidade de usos que a gente pode fazer dessa fórmula, né? Que é uma fórmula ancestral. Você veja, esse livro, se não me engano, é de 41, mas esse conhecimento é um conhecimento muito antigo. Isso aqui foi uma coisa que ele apenas identificou e colocou é de 49 o livro. Ele colocou no papel, né? Ele documentou apenas esse conhecimento. Compilou, né? Ele estudou É, todas as culturas, ele fez um grande estudo, exato. se E aí a dedicou gente, a isso. e aí a Ah, e gente outra coisa que você falou, no início da live, Luciana, ele também não foi bem visto pela comunidade acadêmica quando ele começou a fazer esse trabalho. Igual você falou, que esse filme Feitiço do Tempo, os críticos, não. E olha aí o trabalho dele. é exatamente. É assim, né? Mas é como eu sou uma grande fã do Nietzsche, né? E o Nietzsche, ele dizia que alguns filósofos já nascem póstumos, porque nem sempre a gente está pronto naquele momento para adquirir aquele determinado conhecimento, né? Então, esse legado que ele deixa aí é uma coisa que talvez a gente só esteja despertando agora ou aos poucos, né? O cinema e a literatura, acho que de certa forma já entenderam que isso é uma fórmula de sucesso e que sempre funciona porque a gente se identifica com isso, é dessa forma que o ser humano cresce, se desenvolve, aprende e a gente fazendo o caminho contrário também consegue aprender muito a respeito de nós mesmos olhando para essa jornada, né? E Por tentando. isso também a grande importância dos contos de fadas, que a Bela Adormecida,
Rapunzel, todos eles têm todos esses elementos da jornada do herói. Exatamente. Porque aí a gente falando mais sobre esse assunto, dá mais vontade de se aprofundar. Exatamente. Obrigada pelos coraçõezinhos, gente. Obrigada Obrigada. mesmo. Obrigada por terem ficado com a gente até aqui. A gente vai abrir as caixinhas lá, então, nos nossos stories. Quem está aqui, que ainda não conhece a Adriana, siga, @Adriana de Castro Comunicação. E vou abrir caixinhas nos meus stories também. Participem, podem falar, é permitido falar bobeira e é permitido errar também, viu, gente? Então, tragam contribuições, porque as contribuições sempre são muito ricas para a gente. Sim, o que a gente não souber responder também, a gente pesquisa. Exatamente, perfeito. Dri, muito obrigada para você de novo. Beijo grande. Aproveita aí o Rio de Janeiro, sua terra, que eu sei que apesar de todas as dificuldades que a gente está passando, sempre é muito especial a gente voltar para o local onde a gente nasceu. Sim, sem dúvida. Eu estou bem feliz aqui. Muito bom estar aqui. Obrigada, gente. Um beijo grande. Até a próxima. Obrigada, Lu. Tchau, Obrigada para tchau. todos vocês. Tchau, até a próxima.